E aí, gurizada, tudo tranquilo com vocês? Eu acredito que existe uma mística em fazer uma viagem de moto se comparar com fazer uma viagem com um carro, por exemplo, ou de ônibus. Eu costumo pensar que um carro ele é praticamente um ambiente onde a gente entra ali dentro e hoje em dia com todas as tecnologias que a gente tem, a gente acaba se isolando do exterior quase que completamente. Então o cara vai entrar no carro, vai ligar o som, porque ele não vai viajar em silêncio, né? Muitas vezes vai fazer uma viagem de 1 hora, 2 horas ou mais, não vai em silêncio, ou tu vai conversando com alguém. E tu também liga o ar-condicionado, tu fecha os vidros, tu já não ouve muito bem o que tem fora, tu não sente a temperatura externa do ambiente em que tu tá, mas sim a do teu ar-condicionado. Então tu acaba te excluindo totalmente, quase que totalmente do ambiente, e acaba só tendo contato com esse meio em que tu está inserido visualmente mesmo, porque todos os outros sentidos acabam sendo distraídos, digamos assim, de alguma forma. E de moto já acontece o contrário, tu já sente a temperatura do vento, a temperatura da brisa, a força do vento, tu sente o cheiro do lugar por onde tu tá passando, tu sente mais, tu ouve mais o som. Então todos esses fatores, eles constroem, na minha opinião, um cenário que transforma a viagem de moto em uma experiência totalmente diferente. Fora a sensação que o piloto ali, quem está em cima da moto, sente de ser mais protagonista daquela situação, daquela aventura, digamos assim. Obviamente aqui a gente pode colocar os prós e contras, né? A questão da segurança. Isso deve ser levado em consideração com certeza, né? Sempre mais perigoso viajar de moto do que de carro, tendo em vista que qualquer queda, colisão, um acidente, o teu corpo acaba sendo muito mais vulnerável, né? Àquela situação. Mas de um modo geral eu acho que existe todo um romantismo ali, né, de acabar sendo mais protagonista da situação e intensificar ou mal ou bem aquela aventura que tu tá vivendo ali, né, que é tá em alta velocidade numa estrada, vivendo aquilo ali então com uma maior intensidade. Obviamente que apesar disso, viajar de moto tu acaba tendo muito mais perrengue, né, no caminho. Afinal de contas, se tu pega uma chuva, um temporal, tu já vai te molhar todo, pode te embarrar, ou a estrada fica mais escorregadia, muda totalmente a experiência, e entre outros, né, porque qualquer problema na moto já não é recomendado tu seguir a viagem, tu precisa parar, tu precisa consertar se alguma coisa caiu, tá frouxa na moto, né, e diferente, é diferente do carro, assim, porque o carro... primeiro que é bem difícil desprender alguma coisa do carro, né? Alguma coisa mecânica, assim, peça exterior, então nem acontece, né? Tem os para-choques ali, a lataria que fica bem presa e não tem. A moto tem diversas peças que podem acabar. Por exemplo, recentemente, numa viagem que eu fiz, uma viagem curta na real, a minha placa se soltou do nada, um dos parafusos caíram, a minha placa ficou pendurada só por um parafuso, então precisei parar, né? Afinal de contas era uma placa nova dessa modelo Mercosul, em que não existe mais aquele arame, que agora me fugiu o nome daquilo, mas a galera mais old school vai saber. É aquele arame que prendia a placa, né, à lataria, ao paralama, ou até mesmo ao quadro da moto, né. Não tinha, então se o outro parafuso desprendesse, eu perderia a placa, e aí daria uma dor de cabeça imensa, enfim. Então tem inúmeras coisas ali que... Por exemplo, não tem step também, então é muito recomendado que tu tenha um kit reparo de pneus em viagens um pouco mais longas, assim, acredito eu que ultrapassando 1 hora de viagem, é muito recomendável vocês carregarem com vocês um kitzinho desses, porque eu já tenho conhecidos e amigos que ficaram empenhados em feriado, assim, com o pneu furado na moto, e é uma coisa bem hard, sabe? Mesmo assim eu me sinto mais atraído por fazer viagens de moto, eu acredito que dá muito mais prazer, principalmente dependendo do lugar em que tu for passar, né, a estrada, enfim. Acho muito mais prazeroso, acho que dá pra curtir muito mais o caminho estando de moto.
É muito importante também que exista uma preparação, tanto emocional quanto física, digamos assim, antes de qualquer viagem maior de moto. É importante tu te preparar, né, para estar assim tranquilo para fazer aquela viagem, de preferência descansar bem antes de fazer, porque a viagem de moto também exige mais esforço corporal, né? Tu vai cansar mais. E até pela força do vento, a aerodinâmica, né? E por mais que tu esteja numa moto esportiva, uma moto speed, né? Tu fica naquela posição ali muito mais inclinado para frente. Eu ainda não tive essa experiência de viajar dessa forma, mas eu acredito que não seja exatamente tão confortável assim. Claro que naquela posição ali tu consegue tirar muito mais proveito da aerodinâmica, né? Tu comparar com uma viagem de moto custom, mas as tuas costas ali fica totalmente inclinada e dobrada, né? Mesmo que seja por cima do tanque, tu acaba ficando numa posição menos convencional. Então, acredito que tem que ter essa preparação física, psicológica e também uma preparação dos itens que tu vai levar, né? É sempre recomendado também levar um kit básico de ferramentas, assim, dar uma olhada na tua moto para ver as principais chaves e parafusos que ela tem, e reúne umas ferramentas, aqueles lacrezinhos em forca-gato, coloca o que tu acha que tu precisa ali para te virar. E futuramente eu até penso em fazer um vídeo falando sobre isso com mais detalhes, né, sobre um possível kit de ferramentas assim. Claro que isso, como eu estou falando para vocês, é bastante subjetivo, muda de moto para moto, né? Mas acho que seria bem interessante eu fazer um vídeo assim. E também, assim como qualquer outra viagem de carro e tal, é muito importante fazer uma inspeção básica da mecânica da moto, né? Do veículo com o qual vocês vão viajar, questão de freios, lubrificações em geral, óleo, fluido de freio, relação, enfim. Então acho bastante importante. Comentem aí o que vocês costumam observar assim antes de fazer uma viagem de moto. E comentem também algum perrengue que vocês já tenham passado, alguma experiência engraçada ou até mesmo traumática que vocês tenham passado aí na estrada, em viagens, que eu acho que vai ser muito interessante a gente trocar uma ideia. Acho que dependendo da situação vai ser até um pouco engraçado, divertido ler os comentários de vocês. O que eu queria abordar aqui no vídeo era isso, era mais esse papo descontraído assim, sem muito roteiro, sem nada. Simplesmente conversar sobre algumas coisas que eu penso com vocês. E é muito importante o feedback de vocês nos comentários para que isso aconteça. Peço a vocês que não esqueçam de avaliar o vídeo. Se curtiu, se inscreve no canal para não perder os futuros. E até uma próxima.